Olá, hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de uns trechos do livro Intelectualmente Fascinante, Emocionalmente Devastador e Outras Histórias, do Daniel Coriolano. Isso aí é um livro bem particular, né? Muito. Pensa assim, é quase como encontrar o diário de um estudante de medicina, sabe? Bem naqueles anos finais do internato, que são super intensos. Exato. E não é para procurar um manual técnico, né? É mais um mergulho na humanidade que existe por trás da bata branca. Perfeito. A gente quer aqui é explorar os temas principais, os momentos que mais marcam nessas páginas. Mostrar esse lado humano que às vezes é bem brutal da formação médica. E o estilo dele ajuda muito nisso. É muito confessional, sabe? Em formato de crônicas, ele vai registrando o dia a dia, as dúvidas, os medos. As descobertas também, né? Sim, de quem está aprendendo a ser médico e, ao mesmo tempo, se descobrindo como pessoa. É uma mistura interessante. Tipo um diário clínico que vira um caderno da alma. Ótimo. Então vamos lá. Começando por aquele choque inicial, né? A adaptação à realidade do hospital. Uhum. Tem a crônica Entre o Pulso e o Sangue o Homem. Ele conta da primeira vez na diálise. É uma pancada sensorial. Os cheiros, o barulho das máquinas. Ver as pessoas ali. É pesado. Ele descreve de um jeito que a gente quase sente junto. E ainda tem a colega que passa mal, desmaia. Pois é. Isso já mostra o tamanho do impacto. E aí começa aquela necessidade de se adaptar, talvez até criar uma casca, né? Como equilibrar isso com a empatia? Fica a pergunta. Com certeza. E essa tensão, essa dualidade entre o técnico e o humano continua forte em Notas da Sala Fria. Na aula de anatomia, Ah, sim. A do formol. isso. O cheiro forte e aquele contraste. Os corpos ali, a biologia perfeita, né? E do lado de fora, a vida, cheia de imperfeição. E ele traz aquela frase sobre ciência e Deus, né? Traz um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. É uma busca por sentido até ali, naquele ambiente frio do laboratório. Bem interessante. O que eu acho fascinante aí é a vulnerabilidade que ele expõe. Não só a dos pacientes, claro, mas a dele mesmo como estudante. Totalmente. Isso fica muito claro em O Fardo da Vaidade. Isso, quando ele cuida da Dona Clara. Recebe um elogio e começa a refletir sobre o perigo da vaidade na medicina. É um ponto delicado. Muito. Ele até cita Augusto dos Anjos, né? A mão que afaga é a mesma que apedreja. É um lembrete forte sobre a importância de servir com humildade. Qual a real motivação por trás do cuidado? Boa reflexão. E essa vulnerabilidade aparece também na falha, no erro. Tem duas crônicas que pegam isso bem. Hoje não deu e o passo seguinte. Ah, essas são ótimas. A frustração dele por errar um acesso venoso central, um procedimento que exige muita precisão. Exato. É palpável a frustração. Mas é interessante como do erro nasce uma certa humildade, né? Sim. E no dia seguinte, ele observa um médico mais experiente fazendo o mesmo procedimento com uma facilidade aparente. Isso não é só sobre a técnica em si, mas sobre reconhecer que tem um caminho longo de aprendizado. É, o aprendizado vem do acerto e do tropeço, né? Exatamente. E aí, para mim, é onde a coisa fica ainda mais rica. Quando as histórias revelam o paciente que existe além da doença. Ah, sim. Isso é fundamental. A crônica Psicocardiologia, com a Dona Marli, é demais. A história das cocadas que ela perdeu, a raiva que sentiu e como isso poderia estar ligado às palpitações dela. É um exemplo perfeito da dimensão psicossomática, né? Mostra de um jeito tão vivo e o poder que uma conversa, uma escuta atenta, até o riso compartilhado podem ter. E ele deixa a gente curioso, né? Será que ela conseguiu ir para a festa de São João que ela queria tanto? Isso conecta a gente com a história dela, de um jeito. Muito humano. E tem outra nessa linha, o que me resta são as histórias. O encontro com aquele paciente idoso que foi policial. Nossa, essa também. Ali ele percebe que cada leito de hospital guarda um livro vivo, cheio de histórias únicas. Reforça demais o valor de simplesmente ouvir. Ouvir de verdade, né? Não só os sintomas. Isso.
E em Antes de Tratar, Enxergar, o caso da Dona Lourdes. Sintomas meio vagos, difusos. Que poderiam passar batido, talvez. Poderiam, mas só se resolve porque ele dedica tempo, faz um exame físico cuidadoso, escuta sem pressa. Aí fica claro como a correria do dia a dia, muitas vezes imposta pelo sistema, pode ser inimiga do bom diagnóstico, do cuidado de verdade. E juntando tudo isso, o livro acaba tocando em questões éticas, existenciais, bem profundas, né? Sem dúvida, a crônica O Juramento Transcendente, por exemplo, ele reflete sobre as várias versões do juramento de Hipócrates. E aquela tensão constante entre ciência e espiritualidade, razão e fé na prática médica. Exatamente. Como equilibrar esses mundos no cotidiano do cuidado? É uma questão que permeia o livro todo, eu acho. E talvez o ponto mais alto dessa reflexão seja em A Última Lição. Ah, sim. A experiência com cuidados paliativos. Aquela decisão difícil, mas eticamente correta, de não reanimar um paciente terminal. Respeitando a história da pessoa, a vontade da família. Isso. Toca na complexidade da ética no fim da vida. Às vezes, o maior cuidado é justamente reconhecer o limite da medicina e permitir uma passagem digna. O que nos leva de volta ao título, né? Que é muito potente, intelectualmente fascinante, emocionalmente devastador. Perfeito. Resume bem essa dualidade. A fascinação pela ciência, pela descoberta, pelo diagnóstico e, ao mesmo tempo, o peso emocional das perdas, dos erros, da responsabilidade imensa. É devastador mesmo em alguns momentos. Com certeza. Acho que o grande valor dessas crônicas está justamente nesse olhar, tão íntimo, tão honesto sobre o que é se formar médico. Aquela busca pela verdade que ele menciona. Em buscar a verdade, né? Isso, e a necessidade constante de aprender, o estude que aparece. É um retrato muito real da medicina, uma dança complexa entre ciência rigorosa e uma humanidade profunda, falível. Então, o que a gente leva dessa conversa toda? Que a medicina é ciência, claro, mas é igualmente feita de histórias, de falhas, de empatia e de um aprendizado que nunca acaba, né? Sobre o outro e sobre nós mesmos. Exato. Fica então o nosso convite para quem se interessou. Mergulhem nessas crônicas lendo o livro completo. É uma experiência muito rica, de verdade. O link ou a referência para encontrar o livro está aí na descrição. E fica uma reflexão final, talvez. Hoje, com tanta tecnologia, tanta especialização na medicina, como a gente garante que o cuidado preserve o essencial, que é essa capacidade de realmente enxergar e tocar a humanidade no outro?